Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Tem um livro de um texto de uma escritora que circula na internet falando de amor. Falando de um amor que nós conhecemos a longo termo até. Que é o da Bruxa do 71. A Bruxa do 71 e do Seu Madruga. E ela fala sobre o quanto a gente ama sozinho. É que nem, por exemplo, quando perguntam se quando você fala que tem uma namorada e perguntam, e ela sabe disso? Certo? É um exemplo do que pode acontecer. Você ficar sozinho, você esperar aquela notificação, aquela mensagem de resposta. Por exemplo, a pessoa diz que está triste e tudo mais, e aí quando você vê o bonito ou a bonita tá na praia e tudo mais, se divertindo, se esbanjando sorrisos. Então, assim, é de não amar sozinho. Como eu digo, pode parecer que não, mas eu não falo desses negócios de MGTOW e tudo mais. Porque eu acredito que primeiro tem muitos canais falando sobre isso, mas o que eu não falo é sempre de ser um outro e do quanto nós estarmos solitários. E eu digo isso eu sozinho no meio da multidão. Sozinho no meio da multidão. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você, por inúmeros motivos, por inúmeras razões, tá basicamente vivendo só olhando naquela tela do celular. Na tela do celular. E o que eu digo isso é que é isso, tudo que você tem é virtual. E não vou dizer que é um modo de vida errado, mas você acaba criando fantasias, digamos assim. Por exemplo, uma mulher falando para uma advogada, né? Não vou falar que a doutora Miriane Ferreira. Basicamente ela falou: olha, eu casei com um famoso do Instagram, um rico do Instagram, posso processar? E ela disse que não. Porque o que acontece? O cara mostrava que tinha dinheiro e tudo mais, a mulher foi lá e casou, quando veio era um pobretão que não tinha onde cair morto. Se bobear, quando ele morresse, ele ainda ficava de pé. Então vemos que é uma pessoa que fez uma opção ruim, se perdeu em si mesma. E por quê? Porque ela esperou do outro, entendeu? Ela esperou do outro, ela achava que teria uma vida de glamour. Tudo isso foi uma escolha. Mas e se, por exemplo, ela escolhesse, o dono da papelaria, por exemplo, talvez não vá levar ela como chama? Para os Emirados Árabes, em Dubai, assim, para Dubai, andar de fazer
aquela coisa de plutocrata, né? Mas vai levar você para pelo menos passar uns dias no hotel do Silvio Santos, o Jequitimara, certo? Por exemplo, aquele que te vai levar para uma cachoeira em Águas de São Pedro. Óbvio, não tem o mesmo glamour, mas talvez seja muito mais divertido muito mais satisfatório até do que simplesmente ter ficado com o rico do Instagram, que se revelou um pobretão. E bom, o que aconteceu também o que acontece é quando a gente espera, se entrega assim pela pessoa e a gente acaba se anulando. E bom, o caso desses relacionamentos virtuais, que parece que hoje são a maioria, assim, imagine quantas pessoas, por exemplo, ficam esperando. E aí remeto ao abraço em si, né, que a autora cita no texto da Bruxa de 71. Imagine só quanto você tem que matar um leão por dia por um abraço, um beijo. Quantos bolos fez para um eu te amo. E aí no final ela menciona o casamento que o casamento dela foi só um sonho. E no caso, ela não cita, mas no caso era um sonho do Chaves ainda. Certo? Então assim, e ela menciona, e se ela fosse de férias pra Acapulco com seu barriga, ao invés de ficar perdendo tempo com seu Madruga, se ela, como se diz, se ela, ao invés de tentasse roubar o professor de Girafales. E é isso, outras possibilidades que a gente não vê, que a gente tá preso a essas possibilidades, essas coisas que nos fazem nos anularmos. A gente anula os nossos desejos, as nossas vontades, e até as necessidades, por causa da expectativa do outro. E como eu disse, você faz um esforço hercúleo para quê? Para um abraço, beijo. Você faz, por exemplo, você plantar flores para dar para alguém, e essa pessoa diz, que nem uma vez também, já saindo do texto, mas o Jano Kiko, outra vez flores, certo? Então, o que acontece? E é isso que a gente tem que pensar, em não se anular, em não pensar nessa notificação de alguém que não é recíproco, entendeu? Para quem alguém é só uma fonte do qual você deseja a atenção, do qual você deseja o afeto até. Certo? E às vezes a pessoa gosta de você, mas você não tá no radar dela, digamos, como alguém a quem ela se dedicar. É só uma pessoa que é uma curiosidade, que é uma pessoa legal, que é até bom ter por perto, mas não muito perto. Então, nesse momento que a gente descobre também,
provavelmente muita gente está pensando em relacionamentos. Por que eu falo isso? Relacionamentos afetivos. Pensa, por exemplo, uma mulher que se arruma com um homem, por exemplo, e ela quer construir também uma família. Às vezes é uma mulher cega, e elas existem, sim. Isso é difícil de encontrar, mas existem. Elas querem construir uma família, mas o cara fica dando um perdido. E ela insistiu com ele, quem gosta dele e tudo mais. E ela vai chegando, a idade vai passando, a fertilidade, a capacidade de engravidar, por exemplo, ou risco aumentando. E ela perdeu o seu tempo, tudo isso com uma pessoa que não fez nada, que jogou fora esse tempo. Certo? Então essas coisas não acontecem apenas com mulheres ou apenas com homens. E você matar um leão por dia pelo eu te amo, porque ainda no caso das notificações, por uma foto, não vou dizer um nude, mas algo mais íntimo. Então assim, ou então a confirmação de que a pessoa está disponível para sair no dia, à noite. Tudo isso. Então assim, não viva nessa solidão, se perceba, se conscientize da espera da notificação de quem você se entrega e que não te dá nada de volta. Aonde está, você procura reciprocidade e encontra o que? Basicamente indiferença. Ou então você dá ouro e te entregam cascalho. Obrigado e seja feliz.